Boa noite a todos. Mais uma vez vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar e hoje especificamente nós vamos falar de progressão dos mundos, né? Isso é o capítulo 3, né? E eu gosto muito porque quem fala isso hoje vai ser Santo Agostinho, né? Ele, por diversas vezes, mais de 2 vezes, em 1862, ele deu algumas mensagens, não é? E o Kardec escolheu, né, essas mensagens, né? Então, para entrar diretamente no assunto, eles vão falar sobre progressão. Bom, o que seria progressão? Não é? Significa, segundo o dicionário, ação de progredir, o desenvolvimento gradual, progressividade, sucessão, continuidade. Muito bem. Ele diz, né, no texto, que a casa do meu pai é o universo infinito. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, né, oferecendo a nós, espíritos imortais, moradias próprias de acordo com o grau evolutivo de cada um. Então, ou seja, se nós considerarmos o espaço, que até hoje nós não sabemos o tamanho dele, né? Embora muitos cientistas falem muitas coisas, na realidade nós não sabemos ainda, né? Sabemos que tem bilhões de estrelas. Então, vocês imaginem que no mundo inteiro, no universo inteiro, quantas moradas não devem existir? Muitas, muitas moradas. E todos os espíritos que se apresentam em determinados mundos, eles são adaptados para as condições daquele mundo, não é? Sempre, sempre com a finalidade da evolução, de aprendermos as coisas através das condições das quais submeteremos de acordo com vamos dizer, com as vidas que nós tenhamos, né? Essa lei, que o Santo Agostinho diz bastante, né? É uma lei natural, não é? E ela funciona para todos os seres vivos, tá? Os inanimados também, mas seres vivos também, tá? Para levá-los pela transformação a um estado mais perfeito. Porque ele diz o seguinte: pois tudo morre para renascer, porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. E aí ele diz uma coisa interessante que é o seguinte, né? A própria destruição, até anotei aqui, a própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de renascer e nada volta para o nada. Eu na última palestra falei sobre isso também, né? Ou seja, que nós somos parte de uma série de coisas que foram lançadas no espaço, de explosões estelares, não é? Então, nós aqui no nosso processo de morrer e reviver como espírito em outros corpos e tudo mais, é isso que ele quer dizer, né? Ou seja, não é o fim das coisas, é um meio de renascer. E nada volta para o nada, ou seja, não existe o nada, né? A pessoa quando morre, ela se transforma em outra coisa, ou ajuda em alguma outra coisa. E eu acho isso bem interessante, porque é muito interessante, né? Como é que a gente não tem esse pensamento, essa visão, né? Que nós fazemos parte de um complexo de acontecimentos sofisticadíssimo, né? E nada volta para o nada, não é? Então,
Isso é eu acho isso aqui espiritismo puro, porque a gente não vai morrer e acabar tudo, né? Cada dia que passa eu me convenço mais desse padrão, né? Dessa ideia que diz muito isso daí, não é? Então, assim como os seres vivos progridem intelectual e moralmente, os seus mundos também. Vamos pegar a Terra. A Terra já passou por um período de barbárie muito grande, nos tempos das trevas, né? Ou seja, e você veja que a medicina evoluiu, a advocacia melhorou, todas as artes e todas as ciências melhoraram. E a Terra, que antes era muito, como se diz, instável, né? Muitos terremotos, muitas coisas, também se adaptou para o que nós hoje somos, não é? Ou seja, houve uma adaptação para que nós nos adaptássemos a, a conviver na Terra, não é? Então, o que ele diz é que os mundos também progridem, não é? Bom, a história, né, desde das aglomerações dos primeiros átomos, né, até chegar onde hoje nós estamos, né? Vocês fazem uma ideia de como que isso aí não deve ter sido um processo contínuo e muito demorado, né? Esse desenvolvimento, ele não é perceptível para cada um de nós que estamos na Terra. Ou seja, ele não é perceptível para a geração. Mas ele sempre nos proporciona, nos dão condições agradáveis à medida que os mundos avancem na senda do progresso. E o Santo Agostinho diz o que é interessante, é que interfere também na inteligência das forças da natureza. Ou seja, tudo vai melhorando, tudo vai se adaptando melhor, não é? Então, isso é a evolução, não é? Ele diz que nada fica estacionário, todas as coisas evoluem, os animais, as plantas, as moradias, o jeito que nós nos alimentamos, o jeito que nós vestimos, as ideias, né? Então, ele diz que existe um processo evolutivo e progressivo em todas essas coisas, o que qualquer um de nós aqui consegue entender com uma certa facilidade, não é? A Terra, né, os humanos que nela habitam, já esteve material, intelectualmente e moralmente num estado muito inferior do que é hoje, que nem eu falei para vocês, né, no tempo da barbárie, né? Ele já foi muito primitivo o mundo, não é? Já passou aí está passando por expiações e provas, né? E vai se tornar, segundo o próprio Espiritismo diz, né, num mundo regenerador, onde todos nós viveremos para o bem. Hoje, né, nós vivemos numa luta de angústias, né, na certeza de que existe, né, um mundo e existe os seres espirituais, que somos nós, não é? O Espiritismo diz isso e eu sou uma pessoa que compartilho dessa visão, né? Nós somos seres espirituais, não é? Então, usando todos esses princípios que o Santo Agostinho falou, nós também evoluímos, contribuindo para o ambiente que nós estamos, que é a Terra, e a Terra também evoluirá como está evoluindo, não é? Então, tudo isso abrange tudo. Por exemplo, abrange a minha compreensão, a minha, inteligência, tudo, né? Até mesmo a forma de eu me adaptar ao globo, né? Ou seja, todas as gerações vão fazendo com que essas diferenças vão se adaptando, as pessoas que vão
nascer, vão se adaptar mais facilmente e também contribuirão para isso, né? Então, nós estamos vivendo com certeza num grande período de transição, onde o mal, a violência, torna-se visível a todos nós. Nós temos muita consciência disso daí, não é? E principalmente, né, vendo televisão, vendo um jornal, tendo conhecimento do que está acontecendo no mundo, né, a gente tem se deparado muito com a violência, né? E é o mal que, quando ele é conhecido, quando nós conhecemos as feridas dele, a gente espera que o homem desperte de vez e use o que o homem tem de mais interessante, que é a inteligência, não é? Para que todas essas coisas sejam extirpadas. Eu me refiro especificamente ao mal, à violência, tudo, né? Para que o homem possa sentir o bem, pensar no bem, somente no bem, e, e não através do mal, da violência, essas coisas todas, né? E como todas as coisas vão evoluindo, esses conceitos, essa inteligência também vai evoluindo no ser humano, né? Então, a gente tenderá a sentir mais prazer no bem do que no mal. Mesmo hoje, nós vivemos com uma influência exagerada, na minha opinião, do mal, não é? Então, a gente poderia mais ou menos dar um exemplo de que mais ou menos uns 100 anos depois de Cristo, né, houve muitas mudanças, né, e que essas mudanças foram necessárias para que o Brasil, o mundo, seja como ele está sendo hoje. Ou seja, foram acontecimentos que influenciaram muito, vamos dizer assim, e principalmente na divulgação da palavra de Jesus, não é? Porque existe um tempo antes de Jesus e existe outro tempo depois de Jesus. E óbvio que depois da vinda de Jesus, muita coisa foi repensada, as religiões surgiram, o cristianismo, né, apareceu, e o espiritismo também, que está baseado no cristianismo, não é mesmo? Então, ou seja, esse exemplo que eu estou dando é para mostrar que houve uma evolução no pensamento também, né? Hoje, a maioria das pessoas querem, de qualquer forma, conhecer o futuro, quem nós somos, de onde nós viemos, né? E os espíritas, principalmente, né? Mesmo porque isso está ligado ao autoconhecimento, né? O autoconhecimento é exatamente quem sou eu, o que eu faço, como posso melhorar, não é? Então, isso influenciou também nós espíritas, né? Principalmente pelos esclarecimentos que a doutrina espírita trouxe para nós, né? E que nós, a partir do momento que entendemos isso e achamos isso correto, né? Nós automaticamente começamos a divulgar para filhos, para parentes e tudo, né? Os princípios dessa doutrina. Então, quer dizer, naquela de boca a boca, né? Vai embora, né? Mas eu acredito que o melhor da divulgação do Espiritismo é o exemplo que cada um dá, né? Ou seja, não adianta eu falar que eu sou espírita e tenho um comportamento que não seja espírita, não é mesmo? Ou seja, eu tenho que ter uma coerência naquilo que eu falo
daquilo que eu faço também, não é? Principalmente de amor, da tolerância, de paciência e tudo mais, né? Então, vocês vejam como todas essas coisas estão interligadas e todas essas coisas estão aqui para nos ajudarmos a termos uma progressão melhor, tá certo? Cada um vai sentir um pouquinho alguma determinada necessidade de mudar e isso será feito alguns mais, outros menos, mas que nem todo mundo fala, né? A evolução, ela não tem pressa, ela vai de acordo com a necessidade, com a capacidade de cada ser humano, né? Não adianta a gente querer ser mais e nem menos. Eles vão acontecendo naturalmente de acordo com como nós podemos reagir, né? Agir. O mais importante de tudo é como a gente pode agir, não é? Hoje, a grande maioria dos homens estão, todos, né? Os homens estão nesse princípio, estão nessa luta. E é por isso que nós devemos mudar para um mundo de regeneração, onde nós aplicaremos mais a lei do amor e não a lei do egoísmo, das guerras. Ou seja, nós estamos provavelmente, né, nessa mudança muito grande que existe, né? Então, o texto de hoje, né, ele fala sobre isso. Não fala sobre muitas coisas, mas é importantíssimo a gente saber disso, né? A gente saber que nós estamos nesse processo, que nós estamos tudo, os animais, as plantas, todo o nosso meio ambiente, tudo está num processo de evolução. E se a gente não entender que isso é uma evolução, é só comparar do que a Terra já foi, né? Principalmente nos tempos mais bárbaros, né? Onde se faziam coisas muito, muito ruins. Não que hoje não se faça, mas de qualquer forma as coisas evoluíram, não é? Então, essa evolução, eu tenho certeza que ela é dada ao homem para que ele chegue por ele mesmo a um ponto que ele irá refazer seus pensamentos para o bem. Porque se não for assim, ele irá se autodestruir. Então, como a inteligência também ela evolui, vai chegar o dia em que todos nós perceberemos com mais claridade do que hoje da grande importância que tem de nós podermos evoluir e podermos fazer bem ao nosso planeta, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma guerra para acabar tudo, nosso oxigênio, para destruir o mundo inteiro? A inteligência, ela com certeza é um dom divino. E se ela é um dom divino, ela irá para o bem, não para o mal. Se você tem fé, se você acredita nas coisas que eu estou falando, você tem que saber que nós iremos para um lugar melhor. O Espiritismo diz isso, nós vamos para um mundo de regeneração. Mundo de regeneração será um mundo muito melhor do que o nosso mundo agora. É o que eu te falei, nós consideraremos mais o amor do que algumas influências negativas que nós ainda temos hoje, não é? E com certeza isso é um dom de Deus, não é? Cada um carrega esse dom. Uns percebem mais, outros percebem menos, mas isso não importa. Porque esse processo, ele não é inadiável, não tem como não existir. Ele está dentro de nós, como uma luz, ou seja, nós somos isso, não é? Nós somos isso, nós vamos caminhar para isso. Então, as nossas inteligências
vão perceber mais cedo ou mais tarde muita coisa errada que nós fazemos e que serão deixadas de lado, não é? E aí um dia nós veremos como nós fomos burros, como nós fomos estúpidos, como nós fomos ignorantes, não é? Então, eu acho que isso é o mais legal do tema de hoje, né? Ou seja, nós estamos na progressão dos mundos, né? Nós somos o mundo. Então, é isso, né? Eu queria falar para vocês isso hoje, porque é uma coisa muito interessante, é uma coisa que está ligada à inteligência. A inteligência, na minha percepção, é um dom de Deus, tá certo? Por que que o homem vem com a inteligência? Por que que uns são muito e outros são menos? Porque todos vão ter que passar por esse procedimento. Todos vão ter que aprender essas coisas, não é? Então, ou seja, o bom da história é que as coisas tendem para melhor, né? Isso que é o bom da história, né? A progressão dos mundos nos levará a um momento em que nós, por nós mesmos, deixaremos de executar o mal e valorizaremos o bem. Ao fazermos isso, provavelmente o nosso crescimento será ainda muito maior, não é? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. É um tema legal, interessante. Nós estamos nesse processo, não é? E que cada um de nós, né, evolua o máximo que puder nessa geração e nas outras também. Não temos que ficar preocupado com nada, se fizemos ou não fizemos, isso é um processo natural, todos vão passar por isso, cada um vai ter o seu próprio aprendizado e tem que ser assim, não é? Cada um vai ter o seu próprio aprendizado, tá certo? Isso tudo é para a progressão nossa, de onde nós estivermos, aqui ou em outro lugar qualquer. Tá bom, senhores? Mais uma vez foi um prazer falar com vocês. E o tema hoje é só isso mesmo, né? Não vou ficar aqui me alongando, falando para encher um horário, alguma coisa assim, tá bom? Mais uma vez, eu vou dizer assim, um bom final de ano, né? Porque eu mesmo não acredito que nós estamos no final do ano. As coisas aconteceram tão rápidas, né? Mas eu queria dar um agradecimento a todas as pessoas na Casa de Jesus que têm feito muitas coisas e, sei lá, a gente que está mais perto e vê, né? Eu queria agradecer a todas essas pessoas que estão fazendo isso, ao grande trabalho da nossa presidente Vera, não é? Então, é isso daí. Estamos juntos, né? Vamos trabalhar, vamos contribuir e é só, senhores, tá ok? Mais uma vez, um grande abraço para todos vocês. Até mais!